o Espírito Santo tenha total liberdade a nos convencer a obedecer a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pastor Inácio. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Jesus está aqui recebendo o nosso louvor e nossa adoração. Vamos ler a Bíblia, Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Louvado seja Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Está presente aqui. E quando a gente vai louvando a Deus com esses louvores, a gente vê quão indignos somos. Mas nunca é mérito. Nunca é mérito. É graça. Graça é favor não merecido. Nós não merecemos, mas Ele quis fazer. Versículo 12 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pode entrar, sentar. Deus, Ele tem nos mostrado muito nesses dias que há muito engano sendo lançado para distrair os crentes, enganá-los ou levá-los a amar esse mundo, as coisas que o mundo tem. Mas a Bíblia é tão clara com relação à vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos um povo diferente. Se não somos diferentes, então ainda não chegamos ao conhecimento da verdade. A diferença é que nós já não confiamos mais na nossa própria força, mas na força do Senhor. A nossa alegria não pode depender das circunstâncias que nos cercam, mas sim de quem somos em Cristo Jesus. Amém? Quero dar bem-vindo ao nosso irmão Seide. Não é bem-vindo, você já é aqui. A gente está só um pouquinho longe. Mas agora a gente está chegando perto. Graças a Deus, né? Bem-vindo. Depois a gente dá um abraço. Não? Deus, Ele conhece o seu íntimo, o seu interior. Então você fica tranquilo se você é fiel. Porque às vezes as aparências, aquilo que nós mostramos, nem sempre é o que está dentro de nós. Muitas vezes tentamos mascarar uma situação, enganar as pessoas até. E até sorrimos e a pessoa pergunta, está tudo bem? E você fala, está tudo bem. Quando na verdade não está bem. Mas muitas vezes também a pessoa nem perguntou, para não quer saber mesmo se está bem ou não. Essa é uma questão mais de hábito, de costume. Porque quando a gente quer saber se está bem mesmo, eu mesmo quando eu quero saber se está tudo bem, eu vou primeiro ao Senhor. É através disso que eu vou saber se está bem, porque aí o Espírito Santo que fala ao nosso coração vai nos revelar se não está bem, o que está faltando. E como arrumar isso? Porque o Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o mestre por excelência, pois Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. E Ele estará em vós. Então eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele é o meu ensinador. Ele é quem me guia e assim também com você. Então cada um de nós
tem a sua própria responsabilidade diante de Deus. Como a leitura feita da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Entendeu? E examinar a si mesmo significa não olhar aos outros ou não fazer de ninguém um ícone, um alvo a ser seguido, mas fazer de Jesus. E quando alguém quer que você o imite, tem que falar como Paulo, sede meus imitadores, mas assim como eu sou de Cristo. Então, imitar a Jesus é o foco do crente, é olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. É Ele quem direciona a nossa vida e nosso futuro está nas mãos dele. Ao olhar para Ele você não tropeça, ao olhar para Ele você não cansa, ao olhar para Ele você anda sobre as águas, ao olhar para Ele as dificuldades virão, não tem como escapar delas, mas você vencerá todas e andará por cima. Essa passagem que Pedro andou sobre o mar mostra claramente que enquanto focamos em Jesus, pode estar acontecendo o que for, você está por cima, está andando e caminhando. Ao desfocar dele, atirar para a esquerda e direita, olhar para os lados, a gente perde a direção, perde o rumo. Mas o interessante é notar que ele não muda, ele não falha, ele não se engana. Então, para não ser enganado, eu tenho que correr atrás dessa verdade. Muitos hoje estão tentando desacreditar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e dizem que isso aqui realmente é papel, aceita tudo. Mas a mensagem bíblica, o conteúdo dela é verdadeiro, é poderoso, e em si ele tem poder. Nós falamos sempre para as pessoas, leia a Bíblia sempre fala, o Senhor recomendou examinar as Escrituras, e isso para nos livrar de enganos, nos livrar de erros. Jesus disse, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras. O que é conhecer as Escrituras? Mas não é apenas ler como sendo um fato do dia que eu fiz hoje eu fiz a minha devoção, eu já li um trecho da Bíblia, um versículo, mas e a meditação nela? Porque não é só importante ler a Bíblia, mais importante do que ler é meditar, porque aí o alimento vai ser absorvido por nós. Assim como o alimento que você ingere, ele só vai começar a soltar os nutrientes que ele tem para fortalecer o seu corpo, o seu físico, trazer imunidade, trazer crescimento. Ele só é válido se ele for digerido e ali ele passar pelo processo normal. Mas quando esse alimento ele volta, ou ele é solto de uma forma rápida, o corpo não conseguiu assimilar ou reter os nutrientes, e aí vem a fraqueza, vem a anemia, vem a necessidade de remédios. E a palavra de Deus ela é poder de Deus, é alimento dos céus, porque Jesus disse, eu sou o verdadeiro alimento, meu corpo é verdadeiramente comida. A palavra de Deus é a palavra escrita, é vinda do Espírito Santo. Jesus, a palavra viva, é a forma de Deus se mostrar aos homens. Quando perguntado, mostra-nos o Pai, é que nos basta, Jesus disse, mas eu estou convosco todos os tempos e vocês ainda não perceberam? Quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus queria dizer? Mas não é a aparência, mas é a vida. E o crente em Jesus não precisa dizer que é crente, a vida vai falar. O comportamento, como ele se comporta, como ele se... Aí essa vida fala. Como tem muita gente que nunca vai ler uma Bíblia a não ser a sua vida. Ele está observando, olhando para você, mesmo que você não note ou não pense, ou nem saiba que ele está olhando, mas o seu comportamento, suas palavras, seu jeito de agir, demonstram se há fruto do Espírito ou não em sua vida. É como disse, não se preocupe com a aparência, Deus conhece o coração. E é por isso que cada um de nós deve temer a Deus. O temor ao Senhor não é o medo de Deus, o temor é respeito, reverência.
E essa reverência à palavra nos dá autoridade. Essa autoridade vem de Deus, não vem de homens, não é títulos, não é anéis, mas é a presença de Deus na vida do cristão verdadeiro, que atrai as pessoas a Cristo, não a Ele, a Cristo que está nele. Eu e você somos chamados a divulgar Jesus no mundo, mas a primeira atitude nossa é querer que as pessoas vejam em nós, antes de nós falarmos, é que as pessoas falem que estão vendo Jesus em nós. Nossas palavras, nosso comportamento, tudo isso tem a ver. O evangelho que aqui Paulo falou, que ele vai falar, é que não há nenhum outro nome dado para o qual devemos ser salvos, e depois ele diz que ninguém pode pregar outro evangelho a não ser esse. Se alguém pregar outro evangelho que não seja esse que eu tenho dado a vocês, seja anátema. Porque o evangelho, amados, ele traz mudanças. O evangelho diluído, açucarado, ele não traz mudanças. Ele traz conforto momentâneo, alegria momentânea, mas não resolve os problemas da vida, os conflitos de vida que vivemos. Quem de nós pode dizer que não tem conflitos de vida? Você muitas vezes dá oportunidade para alguns adolescentes falar, e você pensa, ele não tem problema, não tem que trabalhar, não tem que lavar roupa, não tem que cozinhar, ele já está tudo pronto, mas ele fala, eu estou cheio de problemas. Porque cada um demonstra um problema da sua crise de existência. Então a criança aprende com o adulto a reclamar. Aprende com os grandes a não ver a bênção de Deus na vida. Sabe, as palavras que são de incentivo, que motivam. Ah, está ruim, mas Deus vai abençoar. Aconteceu isso, mas Deus está no controle. Deus, Ele ama a gente, Ele vai cuidar disso. Deus está com você, Ele vai te abençoar. Enfrente isso com força. Deus não permite nada que não venha acima da tua força. Tudo que Deus permitiu, você pode enfrentar. E quando você enfrentar, você vai sair mais forte do outro lado. Mas o lamento, os xingamentos, trazem insegurança, trazem desconforto, trazem tristeza e desânimos. E por que, se nós temos Cristo? E por que Paulo na prisão, chicoteado, machucado, preso em tronco, conseguia louvar a Deus e conseguia orar ao Senhor, a ponto do céu se mover e as cadeias se estremeceram, as portas se abriram no poder do louvor? Porque na hora que você está mais no sofrimento maior na sua vida, é nessa hora que o seu louvor vem direto do fundo da sua alma. A sua adoração, ela sai verdadeira e não apenas pela alegria, mas pelo prazer de saber. Paulo tinha prazer porque estava sofrendo pelo amor a Cristo. E isso fazia dele uma pessoa feliz, não importa as circunstâncias, onde o colocavam, ele expressava essa alegria. Quando ele disse, regozijai-vos, outra vez digo, regozijai-vos, se alegrem, fiquem felizes. Onde ele estava? Dentro de uma cela, preso, uma cadeia. Que alegria é essa? Que fé é essa? Essa fé que nos faz vencer o mundo, amados. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé em Jesus. No seu poder, na sua palavra, no seu ensinamento, naquilo. E como eu vou viver esse ensinamento se eu não vou nele? Se eu não conheço ele? Se eu não medito nele? Então nós muitas vezes sofremos por isso. Jesus, quando viu muitas perguntas e muitas dúvidas com relação a quem
o que era verdade, o que não era verdade. Os fariseus, que Jesus chamava de hipócritas, eram os religiosos da época, os sacerdotes que estavam fora da vontade de Deus, acomodados no seu zona de conforto, não queriam mudar isso, Jesus estava incomodando-os. E as pessoas perguntavam, mas o que é a verdade? Qual é realmente o caminho certo que a gente deve seguir? E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então, para aqueles que queriam ver Deus, Jesus disse, olha para mim, você vai ver Deus em mim. E o mundo precisa isso, ver Deus em você. O mundo não conhece Deus, ninguém viu a Deus. Mas Ele se mostra através de nós. Porque Cristo está em nós. Ele falou, o Espírito estará em vós e estaremos convosco também. Eu estarei em vós, estarei convosco todos os dias. Aleluia. Por força de expressão, às vezes falamos, Jesus está do meu lado, Jesus vai na frente, Jesus... Não, mas na verdade Jesus sempre está onde nós estamos. Eu não vim aqui para buscar Jesus, você não veio para buscar Jesus, nem o poder, nem bênção. Você é a bênção. Deus falou para Abraão, seja você uma bênção, Abraão. Então o crente ele tem que crer nessa realidade que é bíblico, que está respaldado nas Escrituras, não em mente humana. Nós somos a bênção. E aonde você chega, a bênção chegou ali. Será que temos sido bênção aonde estamos? Será que as pessoas estão vendo Deus aonde estamos, ou você está vendo o mundo onde você está e sendo atraído por ele? Porque o diabo tem uma estratégia. O diabo ele é fast food. Ele é tudo isso que é rápido. Ele te oferece felicidade rápida, prazer rápido. Ele te oferece tudo de bom rápido e está na tua frente. E outra, ele se mostra... Você comigo tem liberdade. Você, Deus aí que você disse que serve, você não pode. E aqui comigo você pode tudo. Você pode sair com as mulheres, você pode sair com os homens, você pode beber, você pode fumar, você pode se drogar. Você tem que se divertir, você tem que viver a vida, você tem que gozar a vida. É isso que ele oferece. E essa oferta, ela é tentadora. Essa oferta, ela dá a impressão de verdadeira liberdade. Muitos crentes não vão para a igreja porque se eu for na igreja, o pastor vai começar a falar e vai começar a falar alguma palavra que vai me tocar, que eu não quero, eu vou, devagarzinho eu vou mudando, não é assim também de uma hora para outra. Bom, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E o maligno não te toca. O encontro real com Jesus, amado, transforma. O encontro real que Jesus muda a nossa vida, o modo de enxergar as coisas, o modo de viver. Ele muda. E se não mudou, é como o pastor falou aqui no começo, aceite Jesus. Eu preciso, pastor, mudar, eu não estou conseguindo, eu achei que eu estava salvo, mas eu não estou, eu achei que eu tinha mudado, mas não mudei. Os desejos continuam os mesmos, o comportamento continua os mesmos, a palavra continua a mesma, eu vivo uma vida de incerteza, eu não sei direito as coisas. Não lê a Bíblia. Vem na igreja quando talvez não tenha nada que fazer. Como quer ter certeza de salvação? Porque quem ama quer estar perto. Quem já namorou aqui, ou namora, ou casado, e vive bem, não vê a hora de estar perto. Não é verdade? Eu lembro quando eu namorava, eu enfrentava situações difíceis, andava por ruas escuras para me encontrar com a namorada. Para ficar umas 2 horinhas ali, não querendo que a hora passasse. A gente torce para não chegar a hora logo. Aí daqui a pouco você ouve lá o pai e a mãe. Não é verdade? Já está na hora de ir embora. Você não quer, você quer ficar perto. Porque é agradável. Porque chama atenção. Então se a gente ama a Cristo, a gente vai querer estar perto dele o tempo todo. E não só final de semana na igreja. E aqui não cabe julgamento a ninguém que está aqui, não. Não cabe julgamento.
se sinta julgado. Se sinta amado. Aleluia. Porque quando Jesus ama, ele se incomoda e incomoda você. Porque ele quer te ouvir. Ele tem saudade de nós. Ah, mas ele está em todo lugar, ele me vê toda hora. Mas você tem falado com ele? Você tem conversado com Jesus? A Bíblia diz que ele é nosso amigo. E se ele é nosso amigo, porque a Bíblia diz, você começa como um servo, dá amigo e depois se torna irmão. Então quando Jesus ressuscitou, ele disse agora nós somos irmãos. Então somos irmãos de uma família enorme no mundo. Mas aí eu já vi, e inclusive acontece isso, e muitas vezes nós ficamos separados dos irmãos da família e não se comunicamos. A gente sabe que tem, sabe que onde está, mas muitas vezes não tem o contato. E isso entristece. Isso dá uma sensação de abandono. Você vê que lá no jardim já começou a fuga nossa de Deus. No jardim. Quando o homem desobedeceu a Deus e comeu daquela fruta que Deus tinha falado para não comer, ele come e Deus vinha toda a tarde falar com ele, você falar com Adão, conversar, uma intimidade. E Adão dava nome aos animais, aos bichos, e aquela sabedoria que era 100%, porque hoje no máximo 10% de QI, quem tem já é considerado sábio, cientista, fora da norma. Então, o prazer de Deus era estar em comunhão, e sempre foi essa. Mas quando o homem pecou, ele se esconde de Deus. É assim que acontece com a gente. A gente faz a coisa errada e se esconde, para que Deus não nos veja, achando que Deus não sabe. Nós, muitas vezes, colocamos Deus como um homem como nós, uma pessoa como nós. Ele se tornou como nós, por amor a você, como foi falado. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, não tinha pecado, mas ele foi sacrificado por você e por mim. Isso é amor. Por amor, ele se entregou. E aí, então, quando nós entendemos isso, nós temos que ser gratos, porque não é por mérito, como eu falei, mas é por graça. Ele quer. Eu fico olhando para mim e eu falo, meu Deus, o que Deus vê em nós para querer a nós? Deus, ele vê em você e em mim uma criatura amada, que quando criou o homem, ele disse e viu que era muito bom. E Deus nunca quis perder o contato conosco, é nós que nos afastamos de Deus, porque Ele sempre está presente. Mas os nossos pecados fazem essa separação, porque quando a nossa mente, ela nos acusa, que nós pecamos, nós sentimos essa distância, e é preciso a reaproximação, e quem faz a reaproximação do pecador com Deus é justamente aquilo que Jesus fez na cruz. O pecado e Deus, entre Deus e o pecado existe um grande abismo. O pecador nunca chegaria a Deus se não fosse Jesus. E aquela cruz de Jesus é que nos leva como uma ponte até Deus de volta. Porque só Ele não teve pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Isso já é motivo de nós alegrarmos, de nós mostrarmos isso ao mundo. Mas às vezes os problemas, as dificuldades, os conflitos de vida, né? A gente vive. Porque tem gente que não tem problema, mas ele arranja um. Ele cria um na mente. Tem pessoas que falam assim, ó, de repente eu tenho amizade com essa pessoa, vai acontecer isso, vai falar isso, vai fazer aquilo, olha só o que vai acontecer, e a pessoa já está sofrendo, mas nem aconteceu ainda. Nem surge. Medo de quê? O medo
O que lança fora o medo, a Bíblia diz? Né? O amor de Deus. Lança fora o medo. E o que é amor de Deus? É você se sentir amado. Merecido? Não, amado. Amar, o amor de Deus é incondicional. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, quando o pecador vem a ele, o pecador vai ser amado, continua sendo amado, mas o pecado não pode mais fazer parte da vida dele. E é por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é interessante que ela assim, pastor, mas eu estou numa igreja tal, eu estou na igreja tal. Olha, a porta para o céu não tem nenhuma igreja, é Jesus. Aleluia. Tem salvo em todo lugar, amados. E tem pessoas que eles estão num lugar errado, mas fazendo a coisa certa, adorando de forma correta. Se a liderança engana e ele não é enganado pela liderança, ele não se engana, ele então vai viver com Cristo, ele vai, de repente Deus vai chegar um momento que ou ele ajuda a mudar ali, ou Deus tira ele para o lugar certo. Mas o importante é que ele tema a Deus. O importante é que você tenha esse conhecimento de que amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, está dentro dos maiores mandamentos da Bíblia, se completa toda a lei aí, porque esse é o amor de Deus. Não é amar pessoas que eu escolho amar. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então nós podemos então viver uma vida que os conflitos que vierem já não vão mais nos afetar no comportamento, nas palavras. Quantas vezes nós chegamos para trabalhar ou acordamos em casa e parece que alguma coisa aconteceu, ou um sonho, né? Que o inglês chama nightmare, um sonho, e você acorda, né? Parecendo um maracujá de gaveta, tudo rugado, e já não quer conversar. Esse é conflito da alma. Que acordou, talvez dormiu sem orar, ou se orou não teve fé. É conflito da alma. Porque a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Não é que diz o Coríntios? A alegria está no coração. É essa alegria que não pode ser tirada por circunstâncias, e ninguém vai tirar de mim, de você, essa alegria, porque os nossos olhos estão no Senhor. Jesus é a porta. Ele disse aqui em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, a pessoa vai estar no mundo, entrou pela porta que é Jesus para o céu, mas está no mundo, então vai lá, sai, e no mundo ele vai ser aquele que vai influenciar o mundo com a sua nova vida. Que quem tem Jesus tem uma vida nova. A Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Você tem vivido em novidade de vida? Pergunte-se a você mesmo. Seja sincero, seja honesto e diga assim, meu Deus, eu preciso viver essa vida. Eu quero viver isso. E não dependo de ninguém para ser feliz. Nós, quando falamos sobre para os casais ou os noivos, dizendo, não case para ser feliz. Seja feliz para casar. Porque se você casar para ser feliz, você vai cobrar do cônjuge a felicidade. E ele não vai estar, porque talvez também tenha casado para ser feliz com você. E você vai dar felicidade para ele. Então, quando eu sou feliz, eu transmito essa felicidade. E quando o outro é feliz, também transmite para mim. Aí dá realmente o cumprimento que Deus falou. Torne-se os dois uma só carne. Assim como somos em Cristo. Quando nós participamos, é como se Cristo que está em nós tivéssemos essa comunhão íntima com o corpo dele e com o sangue derramado na cruz, representados pelo pão e pelo cálice, o suco da vida. Para isso é que ele disse, façam isso em memória de mim. Isso é, para sempre lembrar, eu morri por você.
Eu já paguei o preço do pecado. Você não precisa viver na escravidão do pecado. Você está livre. E essa liberdade que eu te dou não é para pecar. Essa liberdade é para você conseguir vencer o pecado. É uma liberdade verdadeira. E isso não foi por nenhum mérito, e nem também por sangue de bode, de touros, mas foi com o sangue de Jesus. Aleluia! Que nós obtemos essa eterna redenção. Lá em Hebreus, os escritores Hebreus 9 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja anátema. Por quê? Porque não vem de Deus, vem do engano. É por isso que tem muitos crentes indecisos e falam: será que essa igreja está certa? Será que essa igreja está certa? Isso aqui está certo. É a igreja que prega isso aqui está certo. Que não muda, que não dilui, que não faz um suco de palavras para poder ficar agradável, coloca um açúcar, né? Se você vai, mas eu não posso com açúcar, então coloca um diet aqui, não tem problema. O importante é adoçar para você receber o evangelho que não salva, mas o evangelho que mantém você tranquilo, legal. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho, ele confronta a gente. O evangelho exige mudança de comportamento. O evangelho confronta nós com o pecado. Por quê? Porque o evangelho, ele é poder de Deus. Ele vem do íntimo de Deus para o coração do homem, para que haja essa transformação. Mas a transformação não é pela nossa força, é na força do Senhor. Então, quanto mais cheio do Espírito você for, mais vida com Deus você vai ter. Aleluia. Eu vi um testemunho, eu até coloquei no Face, se você quiser olhar. Testemunho de uma irmã lá do sul do Brasil, falando sobre o pai dela, que era um homem, um italiano muito ignorante, muito bravo, briguento, e ele não gostava de crente. Quando alguém falava que era crente, ele cuspia o chão para zombar da pessoa. Mas ele foi trabalhar numa firma, e a firma ali tinha um irmão que estava do lado dele, e ele fala assim: olha, foi Deus que mandou o senhor ficar aqui do meu lado. Ele falou assim: você é católico? Não, eu confio no Senhor, eu tenho Deus na minha vida. Aí ele falou assim: então você é crente? Eu assim, já cuspiu ali. Mas ele falou que aquele crente não desistia dele. E falava para ele: olha, ele trazia uma banana, trazia uma fruta, trazia uma comida, e sempre dava para ele. Estava do lado dele, e ele só xingando, só reclamando. Diz que fumava o cigarro assim, e esse crente tinha o cabelo meio ondulado assim, igual da Rafa ali, e ele pegava assim, puxava bem fundo a fumaça no cabelo. Aí o crente ficava fumaçando. Ele nunca achou ruim, nunca brigou com ele por causa disso. E ele disse assim: o seu dia vai ser mais crente do que eu. E ficava bravo. E toda vez ele convidava para ir na igreja. Aí disse que um dia ele falou assim: eu vou na sua igreja. Tá, eu vou lá, eu vou um dia. Só que eu vou fazer um trato com você. Eu vou uma vez, e você nunca mais me convida, tá bom? Nunca mais me convida. Aí o irmão falou assim: tá certo. Se você for na minha igreja e Deus não falar com você, Jesus não tocar na sua vida, você nunca mais precisa ir. Aí um dia ele falou para a esposa: vamos sair, vamos almoçar lá com o irmão lá. Aí ela foi, eu não sabia de nada. Aí quando eu fui de bicicleta, naquela época era bicicleta, e cada esposa na garupa da bicicleta, eu lembro que meu sogro levava 5 na bicicleta dele. Quando caía, um do lado pro outro, às vezes ele perdia algum no caminho, porque passava no buraco, eu caía. Mas eu ia para a igreja. Hoje em dia a gente tem carro e tem até preguiça de ir para a igreja. Não dá tempo a pé. Isso era a pé de bicicleta. Bom, ele chegou em frente à igreja e a esposa falou assim: o que é isso? Você está ficando louco? Você vai nessa igreja aí? Sim. Mas você sabe que a gente não gosta desse povo e você veio na igreja dele? Assim, vamos lá, mulher. É que eu fiz um trato com ele. Não me faz vergonha aqui não.
Você sempre me obedeceu, não faz agora passar vergonha na frente dele, não. A gente vai entrar nessa igreja, a gente vai assistir o culto deles aí, depois a gente sai e nunca mais vai me pedir para voltar aqui. Tá bom. Aí que entrou na igreja, o pastor estava pregando, falou sobre pecado, e ele bebia, ele fumava, ele era violento com a esposa, e o pastor começou, o Jesus que eu confio, ele liberta você do vício, do pecado, ele liberta você da sua vida de pecaminosa, ele liberta tudo, e assim, ele começou a sentir algo diferente. Aí disse que o pastor estava quase para terminar o culto, ele foi lá para frente, pastor, se esse Jesus que o senhor está falando aí, faz tudo isso aí, eu quero esse Jesus na minha vida. Todo mundo ficou. A esposa vendo aquilo, correu lá para frente, ajoelhou do lado dele e falou assim, você ficou louco? Você ficou louco lá para frente? Vamos embora daqui. Eu falei assim, não mulher, fica assim, se esse Jesus que ele está falando aí, esse Jesus faz isso, essa mudança aí, me libertar do vício, me libertar, que ele tinha vícios e ficava dias fora de casa às vezes. E quando voltava, ainda voltava brigando. Aí ele falou assim, esse Jesus que ele está falando aí é diferente do meu Jesus. O Jesus que eu estou crendo, ele não me liberta dessas coisas. Mas se esse Jesus, desse pastor, desses crentes, fazer isso, então eu quero ser crente também. Aí ele orou e lá na porta estava o irmãozinho que todo dia falava com ele, abraçou ele e falou assim, rapaz, ele falou para o irmão, como é que eu faço para sentir que aquele... Tinha um rapaz do meu lado lá, que ele dava uns gritos de vez em quando, falava uma língua que eu não entendia o que era, mas eu sentia, rapaz, eu arrepio dentro de mim, o que é isso? Como é que é para ter aquilo? Eu falei assim, é o batismo com o Espírito Santo. E como eu faço para receber isso? Preciso orar muito. Aí chegou em casa e começou a orar 1 hora por dia. Eu disse, eu vou orar, preciso orar muito, vou orar 1 hora por dia. Ele começou a orar 1 hora por dia, a primeira noite a esposa não aguentou, foi dormir, mas ele orou 1 hora e todo dia. E a primeira semana passou, não foi batizado. Aí falou assim, o irmão falou que tinha que orar muito, então eu vou orar 2 horas. Aí começou a orar 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Aí ele vai mais 1 semana, não foi batizado. Ele falou assim, nossa, eu estou orando um pouco. Então, porque ele falou assim, que italiano, quando quer uma coisa, ele diz que é teimoso, ele vai até conseguir. Eu falei assim, o irmão falou que tem que orar mais, então estou orando pouco, vou orar 4 horas. Aí começou a orar 4 horas, dividindo os horários. Aí falou assim, não recebi ainda. Então eu tenho uma hora do almoço. Então eu posso comer em 20 minutos, depois do resto eu vou orar no almoço. Aí que um dia, ele buscando, já estava orando 5 horas por dia. Aí ele entrou no almoxerifado da fábrica que ele trabalhava, que era Consul, aquela fábrica de geladeira no sul. Ele entrou no almoxerifado, escondido lá, e começou a buscar. Aí deu o horário de voltar para o trabalho. Ele voltou para o trabalho, disse que montando as partes internas da geladeira junto do lado do irmão, ele começou a sentir uma coisa que ele não sabia o que era, uns arrepios, e ele começou, daqui a pouco ele explodiu em glória a Deus, aleluia, começou a falar em línguas. E aí o irmão Mané pegou ele, né, que ele chamava, pegou ele, levou lá para o banheiro, ficava no banheiro, você estava falando muito barulho. Aí ele estava no banheiro, quando o meu irmão Mané pegou ele, segurou ele, começou também a glorificar a Deus. Aí veio outro crente, sabia o que era, grudou nele também e começou a glorificar a Deus. E daqui a pouco tinha 33 pessoas no banheiro da fábrica, glorificando a Deus, falando em língua, e exaltando e pulando. E aí chamaram o gerente da fábrica. Ele disse que nessa época era o dono da fábrica. E quando ele viu aquilo, ele falou assim, chama a ambulância, os crentes ficaram tudo loucos. Vamos levar para o hospício esses crentes aí. Aí o irmão que era mais temperado um pouco, o irmão Mané, ele falou assim, não fica tranquilo, ninguém aqui está doido não. Eu vou desgrudar esse povo, um por um, vou jogar ela para voltar a trabalhar. E começou a empurrar os irmãos fora do banheiro, vai trabalhar. Porque a alegria era tanto, o poder era tanto, a unção era tanta, que ninguém conseguia sair do lugar. Agora você imagina esse prazer, amados, que nós podemos ter e nós muitas vezes negligenciamos. E aquele homem, ele mudou tanto a vida dele, amados, que dali para frente ele se tornou um grande ganhador de almas. Ele disse que ele chegava nos mendigos na rua,
Ele abraçava os mendigos, levava para casa, trocava, dava comida e a pessoa aceitava Jesus chorando. As pessoas iam receber oração na casa dele, ele revelava os problemas da pessoa, Deus dava para ele a revelação, ele orava, as pessoas choravam, aceitavam Jesus. E foi assim. Aquelas mulheres de rua, as prostitutas, ele levava muitas vezes, dava comida e pedia para a esposa, dá um vestido para ela, dá um banho nela, deixa ela bem para ela sair. Isso que aquele homem tornou-se um ganhador de alma. E ele falou assim, olha, então para receber o batismo com o Espírito Santo, meu querido Espírito Santo precisa que eu ore 5 horas por dia. Então eu vou continuar orando. Ele continuou toda a vida dele. Ele seguiu orando 5 horas por dia. E falei, meu Deus, que saudade daquele tempo que eu orava e não tinha pressa de sair da presença de Deus. Que saudades. Você não sente também? E de repente você sabe, eu sou salvo. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu vou morar no céu. O mundo pode não estar bom, as coisas podem não estar boas, mas e daí? Eu não sou mais do mundo. Eu vou orar. E quanto mais perto de Deus a gente chega na oração, mais paz você vai ter. Aleluia. Mais sossego na sua alma. Aquele homem realmente, depois o crente que evangelizou ele teve paciência, ele disse assim, eu falei que você ia ficar mais crente que eu. E realmente foi usado muito na mão de Deus. E era um homem simples, não tinha teologia, não tinha nenhum conhecimento profundo da Bíblia, mas ele tinha a unção de Deus na vida dele. Aleluia. E a unção é que faz a diferença, amados. Não é o conhecimento. O conhecimento sem vida não vale. O conhecimento sem atitude, não vale. As pessoas precisam ver em nós o que vale a pena seguir. Assim como aquele homem simples, quando o pastor falou desse Jesus, ele falou, esse Jesus aí, se ele fizer isso, é esse Jesus que eu quero. Ele disse, é o Jesus dos crentes, porque o meu não me libertou de nada. E aí então, amados, a vida muda, porque o encontro com Jesus traz mudanças. Você não quer dizer que você tem que agora chegar em casa e falar assim, então, mulher, agora vamos orar 5 horas por dia. Não precisa. É a questão de cada um Deus tem um jeito de agir e falar. Qual é a forma de Deus falar na sua vida? Aí então, você quer experimentar? Então faça um propósito você e Deus. E quanto tempo você vai ler a Bíblia e orar? Aí você vai ver a diferença. Não dou uma semana para você começar a sentir a diferença. Porque a Bíblia em si, ela tem poder. Só de você ler, você já começa a sentir que você está sendo lavado. Que essa é a palavra de Deus, a lavagem da regeneração pela palavra. Esse poder, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Mas temos, porque Jesus lavou os pés dos discípulos e não o corpo todo? Porque ele disse, vocês já estão limpos pela palavra, mas vocês precisam porque vocês estão no mundo. Então o mundo respinga a sujeira em nós. Os ambientes, muitas coisas que a gente vê, ambientes que a gente fala assim, olha, eu sou crente, mas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse mais. O único mais da Bíblia que eu gosto de ler é aquele Romanos 6,23. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. O nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Que nós possamos viver essa vida. Sair da zona de conforto. Eu tenho pedido a Deus, meu Deus, eu não quero ficar na zona de conforto. Está tudo tão bom, para que mudar? Né? Está tudo tão legal, está tudo acontecendo, Deus está abençoando, para quê? E é exatamente esse para quê é que é a zona de conforto. Tá bom assim, não mexe não. A gente tem que se incomodar com isso, amados. A gente está deixando de experimentar das delícias do poder de Deus na nossa vida, pelo fato de a gente dar muito mais prioridade para as coisas deste mundo, que são necessárias às vezes, mas a gente prioriza demais.
prioriza além da conta. E o que é priorizar as coisas deste mundo além da conta? É quando tudo aquilo que você está fazendo, que é certo, que é necessário, tira você do tempo de Deus. Tudo que fica entre nós e Deus acaba se tornando idolatria. E Deus, ele não pode aceitar isso, porque, afinal de contas, você aceitou Ele como Salvador, e agora Ele é teu Senhor. E quando você visa demais os bens desta terra, Ele falou, olha, aquele que amar mais bens, família, tudo nessa vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, substitui o tempo. Irmãos, milagres acontecem na vida de quem entende que Deus é o provedor, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Porque tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro, mas com muitas dores. E essas dores vão causar nele lá no futuro, vão gastar esse dinheiro que ganhou no hospital, com remédios, com médicos, como tem acontecido com muita gente no Japão. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O Senhor Jesus falou. Ajuntar riquezas na terra, ela se torna errada quando isso substitui o tempo nosso com Deus. É aquele negócio, a gente ama, mas não sente falta. Como pode? Como pode? A presença de Deus aqui nesse lugar, Ele nos enche de alegria. E toda vez que a gente está junto, a gente sente a comunhão em Deus e conosco. Porque é em Cristo que somos comunhão. Nós temos diferenças de jeito de pensar, jeito de agir. Nós temos diferenças, mas somos um em Cristo. Não somos um no pastor, não somos um aí. Somos um em Cristo. E quando você tem esse pensamento, essa atitude, todas as coisas vão convergir para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua palavra. Então, quando você decide fazer isso, fique tranquilo. Deus estará com você em todas as circunstâncias. Aleluia. Os conflitos de vida vão ficar tão amenos. As coisas vão acontecer tão naturais na sua vida, como é o que Deus quer. Jesus falou que Ele é a videira verdadeira. O Pai dele é o fruto. E vocês são as varas, ele diz. Nós somos as varas. Aonde o fruto aparece? É no galho. O fruto não aparece no tronco, a não ser a jabuticaba, né? Mas é no galho. E o fruto nasce que jeito? Naturalmente. Mas se o galho tiver muita folha e nenhum fruto, o que a Bíblia diz? Ele vai cortar. Então, amados, como nós podemos fazer? Assim, Senhor, chega. Eu não quero mais isso. Eu quero viver uma vida, mas uma vida em abundância, como o Senhor prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e eu tenho em abundância, porque é uma vida de qualidade. É aquela, sabe, qualidade de vida, que todo o tempo é vida. Eu, de vez em quando, eu noto que eu sou perdulário. O que é perdulário? É uma pessoa que gasta o tempo para nada. Não está fazendo nada útil. Tem hora que a gente precisa descansar, tem hora que precisa deitar e ficar ali, né, tranquilo. Mas tem hora, não todo dia, não toda hora. Então, quando a gente pensa isso, Senhor, tem misericórdia, eu quero ser mais útil, eu quero ter qualidade de tempo de vida. Os pais dão qualidade de tempo de vida para os filhos, de juntar, não dá tudo que eles querem, não, é dar a presença para eles. Então, tudo isso faz parte da nossa vida cristã. E a salvação da nossa alma, ela é estabelecida por Deus, vem pela fé, e a graça de Deus não é por mérito, é por fé. Mas agora, depois de salvos, temos que ser frutíferos. Se estamos em Cristo, nós somos nova criatura. O passado tem que ter passado e tudo se faz novo na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.
Pedir a Deus que nos renove cada dia, mas tire de nós qualquer impregnação do mundo. Muitas vezes a gente mancha a roupa, na verdade, na fábrica, e tem que lavar para tirar aquelas manchas, né? No outro dia você mancha de novo, mancha. É óleo, é respingo de coisa, mas você chega em casa, vai lavar, vai pegar outra limpa. Jesus falou, vocês já estão lavados pela palavra. Mas tem uns respingos, então vai lavar o pé. Jesus quis demonstrar naquela lavagem do pé, é que nós precisamos todo dia entrar na presença do Senhor. A lógica é que da fábrica você pode estar na presença do Senhor, e deve. Meditar na palavra dia e noite significa isso, ler um texto e... Aí sim nós vamos ser frutíferos. Aí assim, o Salmo 1 diz, as folhas não caem, a árvore está... É como uma árvore plantada no ribeiro de água. As raízes estão sempre bem alimentadas e sadias. As folhas não caem, dá um fruto na estação própria. Isso é, nunca o tempo errado, nem antes nem depois. E tudo quanto faz prospera. Esse é aquele que teme ao Senhor e medita na sua palavra de dia e de noite. Então o maior segredo para o seu sucesso, o maior segredo para a sua vida de alegria e vencer as crises existenciais que todos nós somos atingidos, é ler e meditar na palavra de Deus. Aí você vai orar e buscar a Deus, porque a Bíblia leva a oração, a leitura da Bíblia leva a oração. Que quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com Deus. E aí fica naquela conversa. Amém? Deus abençoe. Pai querido, obrigado. Jesus, não foi em vão a tua morte. Ferido, humilhado, maltratado, morto, como um criminoso comum. Rodeado de pecadores. Mas o Senhor disse que é para isso que o Senhor veio, para buscar e salvar o perdido. E eu te agradeço, ó Deus, porque eu era um perdido e fui achado. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, que se ainda não tem a grande oportunidade de estar salvo, está lavado e remido pelo teu sangue. Por isso guarda essa palavra no coração de cada um hoje. E aquele, ó Deus, que ainda não aceitou Jesus, que possa querer esse Jesus que muda a vida, que transforma o nosso ser. E que isso seja uma verdade em cada vida aqui hoje, Pai. A começar de mim, ó Deus, perdoa as falhas, os erros, os pecados que cometemos. E limpa-nos pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário, que pagou nossa dívida. E agora não há mais cobrança pelo passado, pois Jesus já levou. Pai, obrigado por essa dádiva. E é em nome desse Jesus que nós te agradecemos hoje como igreja tua. Em nome desse Jesus nós oramos. Amém. Agora vamos participar da Santa Ceia, amados. Se você está aqui hoje